Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez neste vídeo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, a lição O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E hoje neste vídeo, estudaremos a lição de número 3, sobre o segundo item aqui do subtítulo, a natureza da igreja. O texto áureo e também a leitura bíblica em classe, que está no mesmo contexto, é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 até o versículo 27, que vai tratar a respeito da igreja como o corpo de Cristo. O versículo 27 mesmo diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E o versículo 12, que é o texto áureo, diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática diz que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A lição de hoje, nós estaremos estudando 3 aspectos ou 3 dimensões da igreja. A primeira dimensão da igreja, para nós conhecermos a sua natureza, é a dimensão confessional. A segunda dimensão da igreja é a sua dimensão geográfica, local e universal. E a terceira dimensão da igreja que estudaremos é a sua dimensão comunitária. Então, essas 3 dimensões serão que nós teremos um olhar para conhecermos a essência da igreja, a natureza da igreja. Então, em primeiro lugar, falando a respeito da natureza da igreja na sua dimensão confessional, nós podemos dizer que a igreja verdadeira é uma igreja fundamentada na palavra. E quando nós falamos da igreja que é fundamentada na palavra, nós falamos em primeiro lugar na igreja que é fundamentada na palavra encarnada, que é Cristo Jesus. A primeira confissão de fé foi feita por Pedro no capítulo 16 de Mateus, que ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. Eu compreendo que quando o Senhor Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando a respeito de si mesmo. Ele é a pedra, ele é Cristo. O próprio Pedro, na sua carta, vai escrever que Jesus Cristo é a pedra. E também podemos dizer que esta confissão de Pedro, que não foi carne nem sangue que o revelou, mas o Pai que está no céu revelou a Pedro, também é esta pedra, que a confissão é que ele era o Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, somente aqueles que fazem esta confissão sincera fazem parte da igreja de Cristo. E Jesus Cristo, ele disse: Eu edificarei a minha igreja. Pela primeira vez que na Bíblia Sagrada, em mais de 60 vezes, a primeira vez que está a palavra igreja, ela vem com este pronome possessivo anterior, dizendo minha igreja, porque não há igreja sem Cristo. Cristo é o seu fundamento. A igreja está centrada em Cristo Jesus. A igreja está assentada ou cercada na palavra viva que é Cristo. Porém, esta igreja que está edificada na palavra, fundamentada na palavra, que é a palavra encarnada, também está edificada ou fundamentada na palavra escrita, na palavra que ela é inspirada. O próprio Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele vai falar a respeito das Escrituras Sagradas. E ele diz desta forma a palavra de Deus, dizendo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça. O versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Neste versículo, em especial no versículo 16, ele vai falar dos 4 objetivos da palavra de Deus. Primeiro, ela é proveitosa para o ensino. Segundo, ela é proveitosa para a repreensão. Terceiro, ela é proveitosa para a correção. Em quarto, ela é proveitosa para a instrução na justiça. Esta é a fundamentação bíblica. A igreja verdadeiramente bíblica, ou a igreja verdadeira, é uma igreja que tem a sua natureza, o fundamento das Santas Escrituras, e somente as Santas Escrituras. É a igreja que a sua única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, e não outros livros iguais ou até maiores do que ela na sua autoridade na igreja local. A igreja que depende de outros livros, que aceita outras escrituras, que concordam com outro tipo de coisa, tais como tradição, no mesmo peso da Bíblia Sagrada, esta igreja não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela aceita a palavra de Deus como a inerrante, a infalível, a poderosa palavra de Deus. A igreja verdadeira é a igreja também que é habitada pelo Espírito Santo. A igreja, ela foi fundada, ela foi comprada no Calvário, mas ela iniciou-se no Pentecostes. Foi por meio do Calvário que o Senhor resgatou-nos com o seu precioso sangue. Mas o corpo de Cristo foi unido como igreja no Pentecostes. E a partir daquele momento, a igreja se tornou habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada pelo Espírito de Deus. A obra do Espírito Santo está com a igreja a todo momento, pois é o Espírito Santo quem convence o pecador para que ele venha receber a palavra da salvação. Também é o Espírito Santo quem opera no confessor a obra da regeneração. E é o Espírito Santo quem opera no crente a obra da santificação. E é o Espírito Santo que opera na vida da igreja para que ela continue a sua obra. Sim, quem faz parte da igreja, ele é a habitação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Portanto, tanto a igreja de forma coletiva, quanto os crentes de forma individual, são a habitação do Espírito Santo e são capacitados pelo Espírito Santo. Então, sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja é inoperante, incapaz, é um corpo sem vida, como é o caso de Ezequiel, capítulo 37. A igreja sem o Espírito é um corpo sem vida, mas a igreja no Espírito, ela é o corpo de Cristo, o Espírito pelo Espírito vivificante. Então, meus queridos, primeira dimensão da igreja na sua natureza é a dimensão confessional. Ela é fundada na palavra, a palavra encarnada e a palavra inspirada, e ela é também fundamentada pelo Espírito Santo, habitada pelo Espírito Santo e habilitada pelo Espírito Santo. A segunda natureza da igreja, ou na natureza da igreja, o segundo ponto, que vai falar de uma segunda dimensão, estudando a natureza da igreja, é que a igreja tem o seu espaço, ou a sua dimensão geográfica. E utilizo essa expressão geográfica, na realidade, ela é pequena, ela é falível e ela é incompleta para o que nós queremos propor ou que a lição propõe aqui. Porque nesta dimensão, nós podemos dizer que a igreja, em primeiro lugar, ela é local e visível. Essa é a dimensão espacial da igreja. Ela pode ser vista, ela é no seu espaço geográfico,
ela pode ser vista, ela pode ser sentida, ela pode ser habitada por pessoas. A igreja existe localmente. A igreja é uma reunião de salvos. A igreja é uma comunidade de fé. São pessoas que se reúnem em nome de Cristo. Isso é muito importante trazer aos irmãos uma explicação ou relembrar aos irmãos que nós, de forma individual, não somos igreja. Nós somos igreja de forma coletiva e não individual. Na língua portuguesa há as palavras que nós chamamos de coletivo. Um exemplo, cardume, que é de peixe, matilha, que é de cães, ou tantos outros coletivos que nós chamamos, não é? E toda palavra coletiva, ela pode ser singular ou plural, mas toda palavra, ela não quer dizer de si mesmo uma só, mas de todos. Eu posso dizer um cardume de peixes, ou eu posso dizer muitos cardumes de peixes. E um cardume de peixe não significa um peixe só, mas vários peixes em um local onde eu designo tudo aquilo de cardume. O mesmo é igreja. Igreja é uma palavra, ela é uma palavra coletiva, como há um significado para ela, é assembleia. Nossa denominação é chamada de Assembleia de Deus, ou poderia chamar de Igreja de Deus. São palavras sinônimas. Então, eu não posso dizer que eu sou igreja. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou pedra, que esta pedra faz parte de um grande edifício que é a igreja. Todas as palavras na Bíblia que trazem como símbolos ou sinais da igreja, ela está trazendo um contexto coletivo, como é o caso aqui que fala do corpo. O corpo é um corpo, mas ela é feita de milhares de membros ou milhões de células que formam um corpo, uma palavra também coletiva. Portanto, a igreja é uma comunidade. Vem então dizer, meus amados, que aquele que não participa de uma comunidade de fé, ele não participa da igreja, ele não participa de uma igreja. E cada igreja tem as suas particularidades. A igreja, ela é também imersa na cultura local. Há igrejas e ela trabalha nessa cultura. A igreja, o evangelho, vem para tirar a maldade, o pecado da cultura, mas não extinguir ou acabar com a cultura. Isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer no Apocalipse que o Senhor salvou para si um povo de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda nação. Ali está implícita a cultura, as culturas de cada local, de cada povo, de cada raça, de cada língua e de cada nação. As igrejas, elas têm, sim, a palavra de Deus como regra de fé e prática. E todas elas cumprem as ordenanças bíblicas, como o caso do batismo nas águas e da ceia do Senhor. Porém, ela tem as suas particularidades. Nós não devemos fazer com que uma igreja seja uma cópia ipsis literis das outras, porque os seres humanos ali, daquele local, elas são diferentes. No Novo Testamento, na igreja primitiva, podemos ver que cada igreja, ela era nas cidades, elas eram autônomas nas suas administrações e que tinham a sua dinâmica própria. Todas elas eram supervisionadas pelos apóstolos, sim, no sentido doutrinário, e estar sempre ajudando a cada igreja, mas cada uma delas tinha as suas particularidades. Há outro aspecto dessa dimensão geográfica ou espacial que estamos dizendo, é que a igreja também ela é universal e invisível. Para trazer uma explicação breve aos irmãos, ou uma forma simples de nós diferenciarmos a igreja local da igreja universal, da igreja visível e da igreja invisível, é que a igreja local e visível é a igreja que os homens veem.
E a igreja universal e invisível é a igreja que Deus vê. Deus vê. Nós olhamos para as igrejas que estão reunidas em um local, ou a igreja que está em Londrina, a igreja que está na cidade onde os queridos irmãos estão. Porém, Deus vê uma só igreja em todo o mundo, vendo um só corpo. Esta é a dimensão universal. É o que está escrito em Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 23, que diz assim, vou ler o 22 e o 23. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, versículo 23, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, releio a primeira parte no versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Esta é a igreja universal e a igreja invisível. É a igreja formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares da face da terra. Ela transcende uma cidade. Ela vai além daquilo que se reúne humanamente. Esta igreja é a igreja de todos os crentes que são salvos em Cristo Jesus e esperam por sua volta. Por fim, a terceira dimensão da igreja que demonstra a sua natureza é a sua dimensão comunitária. Sim, em primeiro lugar, a igreja ela é indivisível. Assim como o corpo humano não se pode dividi-lo e a parte que saiu dele não terá vida, assim também a igreja ela é indivisível, ela é una. O próprio Jesus disse que um reino dividido não subsiste, e Satanás faz de tudo para atrapalhar a obra de Deus por meio da divisão. E nós, como crentes salvos, devemos evitar a todo custo, dentro da igreja, o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, e se quisermos preservar a unidade da igreja. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, ele falou a respeito disso. Quando ele escreve aos Efésios, ele faz também uma explicação a respeito disso, dizendo, no capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isto o apóstolo Paulo fala aos queridos irmãos de Éfeso. Mas também no capítulo 2, versículo 2 aos Filipenses, ele diz: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nós, como crentes, devemos preservar a unidade da igreja, lutar para que a igreja seja una. Agora, isso não significa que seremos uniformes. Esta unidade não significa uniformidade. Não, nós somos diferentes. Como eu disse, e como foi dito na lição, as pessoas são diferentes. Deus nos fez seres únicos. Deus nos fez seres únicos. Porém, nós olhamos para a Trindade divina e nela nós aprendemos, ou ela é a nossa referência e a maior referência de uma verdadeira unidade. Porque são três pessoas distintas, diferentes,
O Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito, que são pessoas diferentes. Porém, eles são mesmos em uma essência, são mesmos em substâncias e são mesmos num propósito. Assim também, nós somos o mesmo em Cristo Jesus, temos o mesmo Espírito e temos o mesmo propósito, que é a santificação e a volta de Cristo e a unidade da fé, que é a semelhança de Cristo. Esta diversidade, o próprio Senhor, Ele abençoa a igreja trabalhando por meio da diversidade. Um exemplo são os dons espirituais. Há diversos dons que são repartidos individualmente e cada dom, diverso como é, abençoa o corpo, faz o bem para todo o corpo. Assim como há diversos cuidados do nosso corpo e cada membro tem uma função diferente, porém todo o cuidado, seja para um membro, abençoa todo o corpo, e todo membro do corpo, cada uma na sua particularidade, trabalha dentro da sua função, abençoa também todo o corpo. Assim nós, como membros individuais, abençoamos o corpo todo, que é o corpo de Cristo. Então, meus queridos irmãos, a natureza da igreja é esta. É a igreja que é fundamentada em Cristo, que ela é local e universal, e ela é una, e ela não é, num significado que ela é indivisível, que ela é única e una em unidade para a glória de Deus. Deus os abençoe, que o Senhor esteja contigo e que o Senhor os fortaleça e que os queridos sejam a cada dia mais abençoados por Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.